Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Nos encontramos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo, por estes momentos que juntos iremos estudar. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Aureci Gomes, que pede especialmente orações pela filha Kedma. Ela está com tumor nos pulmões. Um alô especial para Maria Célia, que pede oração pelo filho Raul Victor. Genésio Mioto parabenizando o pastor Oséias e também Eunice, que hoje completam mais um ano de vida. E amanhã a irmã Raimunda, aniversariando. Um alô para o Cabral, lá no Paraguai. Ana Assis, pedindo orações pelo filho Brandon. Também Eduardo Villa-Lobos, parabenizando a esposa Janete Villa-Lobos, que hoje não, amanhã, Janete vai estar aniversariando. Parabéns. Luísa Alves, parabenizando sua irmã Maria da Penha Turini, que também amanhã completa mais um ano de vida. E ainda um alô especial para Antônio Almeida e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos a todos vocês, iremos sempre mandar alô e vamos orar. Querido Pai, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que Tens feito por nós. Agradecemos por este dia e por estes momentos que agora vamos ter estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a tomarmos decisões ao Teu lado, fazer a Tua vontade. Pedimos que abençoes o pastor Oséias e a Eunice, que estão aniversariando hoje. Também a irmã Raimunda vai aniversariar amanhã. Janete Villa-Lobos, que amanhã completa mais um ano de vida. E também Maria da Penha Turini, amanhã aniversariando. Pedimos ainda que abençoes a Ana Assis e seu filho Brandon, também Aureci Gomes e a filha Kedma, Maria Célia e o Raul Victor, que é seu filho, e também Antônio Almeida e família e todos os demais que nos escrevem. Nós pedimos, Pai, que conceda as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos concluir o estudo que fizemos esta semana falando sobre o pão e a água da vida. Sabemos que todos nós necessitamos do alimento material, físico, o pão, necessitamos da água também, porque sem comida e água nós não vivemos, mas a Bíblia nos chama a atenção para o mais importante do que a comida e a bebida, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele precisa estar presente em nossa vida. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a fonte de água viva que todos nós deveremos nos abeberar dessa fonte para que tenhamos forças e tenhamos vigor nesta caminhada que nós estamos rumo à Canaã celestial. Nós estamos, irmãos, atravessando um deserto, o deserto deste mundo de pecado, de dor, de sofrimento. Eu sei que muitos de vocês têm tido sérios problemas e complicações e desafios, provações, tentações. Muitos pensam até que não vão suportar, que não vão resistir, mas queremos dizer a todos vocês que todos nós, em nossa vida, temos os nossos desertos, temos as nossas dificuldades, mas queremos lembrar a todos vocês que o deserto que nós passamos não é a nossa morada. Nós estamos aqui de passagem, o deserto é apenas a caminhada, é a passagem. Nós vamos chegar à Canaã celestial, nós não podemos desistir, nós não podemos fazer como fizeram os hebreus, que se queixavam por tudo e reclamavam, provocavam a Deus. É tanto que todos aqueles que saíram do Egito, que tinham mais de 20 anos, quando saíram do Egito, morreram no deserto, não entraram na terra prometida, devido à rebeldia deles. Os que saíram do Egito, que não tinham ainda 20 anos, e os que nasceram no deserto, esses entraram na terra prometida, além de Josué e Caleb, que na ocasião, eles tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito, mas eles permaneceram fiéis a Deus, juntamente com Moisés. Mas Moisés também, ele avistou a terra de cima do monte, mas ele não pôde entrar, porque ele perdeu a paciência. Teve um momento em que ele não aguentou aquela pressão em cima dele e ele se irou. E então, em consequência disso, ele não entrou na terra prometida. Mas ele está nos céus. Ele foi sepultado pelos anjos lá no Monte Nebo
e depois ressuscitado e levado para os céus. Está lá no livro de Judas, lá no finalzinho da Bíblia, pertinho do Apocalipse. Não é o Judas Iscariotes, tá? É Judas, irmão de Jesus. E então, irmãos, nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. É o pão vivo. Muitas pessoas se queixam que estão fracas espiritualmente, estão desanimadas na vida espiritual, mas as consequências dessa fraqueza espiritual, desse desânimo, normalmente é porque não estudam a Bíblia. Não é somente ouvir um estudo, não é somente ouvir comentários da palavra de Deus ou uma pregação, é ler a Bíblia, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é remédio para nós. Então nós precisamos ter a Bíblia em nossas mãos. Esses estudos que nós estamos fazendo, nós estamos falando sobre o livro de Êxodo e eu tenho certeza que muitas das passagens que nós lemos aqui para vocês durante os estudos falam algo com você. E se algo está chamando a sua atenção no estudo que nós fazemos e quando lemos na Bíblia, marque aquele verso na Bíblia, sublinhe, pinta ele com uma cor, com um lápis de cor, para que você possa, quando estiver manuseando a Bíblia, encontrar este verso novamente, essa passagem bíblica. É importante, irmãos, estes estudos que nós fazemos são estudos dirigidos, eles são passo a passo. Vejam que nós começamos lá no início de Êxodo e já estamos aqui no capítulo 17 de Êxodo e vamos chegar até o final do livro estudando sobre tudo aquilo que aconteceu com o povo hebreu. E isso foi escrito, irmãos, para nosso exemplo. O próprio apóstolo Paulo, ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim: Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual como alguns deles praticaram. E morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Você pode continuar lendo o capítulo 10, eu li até do verso 1 ao verso 11. Você pode continuar lendo o capítulo 10 de 1 Coríntios. Paulo dizendo aqui claramente que os antepassados deles, eles foram guiados por uma nuvem, e sabendo que aquela nuvem também era símbolo da presença de Cristo com eles. De dia, aquela nuvem fazia sombra, o deserto é escaldante, é muito quente. E à noite, aquela mesma nuvem produzia calor, ela era como uma luz para aquecer, porque no deserto de dia é muito quente e à noite é muito frio. Oscila muito a temperatura do dia para a noite. E Deus estava cuidando deles, irmãos. Vejam, eles beberam da mesma fonte, comeram do mesmo alimento, mas o que acontece? Viviam se queixando, se rebelando, provocando a Deus. Então Paulo diz aqui que essas coisas foram escritas como advertência para nós. Eu não sei como é a sua vida, o seu relacionamento com as pessoas, se você é uma pessoa que só vive se queixando, se lamentando, nada dá certo para você, que Deus parece que se esqueceu de você.
Lembre-se como Deus guiou você, os seus antepassados, seus familiares, e como vocês estão aqui até hoje. Então nós temos que aprender a agradecer a Deus. Eu até lanço um desafio a todos que nos acompanham. Se você tem o hábito de reclamar, de se queixar de Deus, se tem aquele hábito de provocar a Deus com as suas palavras, essa semana, a partir de hoje, até o final da semana que vem, quando vier aquela vontade de você reclamar, busque na sua mente um agradecimento. Você vai ver como que a sua vida vai mudar se você fizer isso durante uma semana. Parar de se queixar, de se lamentar, de reclamar e agradecer, louvar a Deus. Porque às vezes, irmãos, porque nós não temos determinadas coisas que nós gostaríamos de ter, nós achamos que Deus não nos abençoa. Mas as bênçãos, irmãos, elas não são apenas em coisas materiais que nós conseguimos. As bênçãos de Deus, elas são nas mínimas coisas. O fato de nós dormirmos à noite e acordarmos pela manhã, isso é um milagre. É Deus que cuida de nós. Então nós temos tantas coisas, pequenas coisas que Deus faz e que trabalha conosco e nos protege. Então leiamos esse capítulo 10 de 1 Coríntios e vamos ver aqui o que Paulo diz, que o povo de Israel viram tantos sinais, tantas maravilhas, mas viviam se queixando. E quantos morreram no deserto por causa das queixas, por causa das reclamações, por causa das perversidades sexuais que eles faziam também entre o povo. Então tudo isso, irmãos, nos alerta para como é que nós deveremos viver. Sabemos que nós estamos vivendo um momento muito difícil da história do mundo e o cristianismo precisa se reconverter, voltar à Bíblia para poder achar novamente o caminho e seguir o que está escrito na palavra de Deus. Porque o cristianismo em si está vivendo um momento em que a maioria dos cristãos, elas não se importam com o que diz a Bíblia. Elas não obedecem o que está escrito na Bíblia. Elas vivem como se não existisse alguém em o qual nós deveremos dar conta muito em breve no dia do juízo. Então que nós nos voltemos para a Bíblia, irmãos, que nós estudemos mais, oremos mais, paremos de reclamar, de nos queixar e vamos agradecer. Deus, ele está no controle, assim como guiou o povo de Israel, apesar de todas as queixas e lamentações, Deus também está nos guiando. E aqueles que se mantiverem fiéis a Deus, perseverando, com certeza, chegarão do outro lado do deserto, assim como o povo de Israel chegou e entraram na terra de Canaã. Nós também entraremos na Canaã celestial. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado que amanhã nos dê sempre a certeza de nós estarmos fazendo a vontade dele em nossa vida. Estaremos de volta no domingo para dar continuidade a esta série sobre o livro de Êxodo, mas não nos esqueçamos, a Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.